A gente, enfim, quem estava aí nos últimos dias já viu bastante da gente aqui. A gente passou algumas talks, passou alguns workshops. E hoje a gente tem mais um, o último, e é um workshop meio experimental, é a primeira vez que a gente vai fazer ele. Mas é um workshop muito baseado nessa onda de AI que está vindo aí, nessa onda de ferramentas usando a inteligência artificial, né? E claro que o principal deles, e que estourou muito essa onda aí, foi o ChatGPT. Não tem como negar isso, foi o que a gente mais viu, notícia, teste, enfim, né? Em 2 meses eles atingiram 100 milhões de usuários, coisas que outras plataformas levaram anos aí para fazer. O ChatGPT, em 2 meses, já estava com 100 milhões de usuários. Mas só dando um breve contextualização aqui, mais teórica, a gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que um ramo aí da ciência da computação que foca em resolver esses problemas que a programação tradicional mais linear não consegue, né? Então, uma programação aí em que a gente ia definir uma sequência de passos, uma sequência de loops lógicos, tem certos tipos de problema que não dá para resolver assim. E é aí que a gente usa inteligência artificial, aí que a gente usa para problemas como reconhecimento de fala, tomada de decisão, enfim. Problemas que às vezes a gente humano é bom de resolver, mas a máquina não. E aí, não só o ChatGPT, mas tem N outras ferramentas, né? Então tem o Jasper aí, que é mais uma dessas de imagem, junto com Midjourney, DALL-E, enfim, várias, não para gerar texto que nem o ChatGPT, mas para gerar imagem. E até algumas coisas um pouco mais pontuais e específicas, que nem essa startup aí, que vocês podem criar a conta, jogar um texto, e ele vai gerar um avatar para ti, lendo aquele texto. Então, putz, vou gravar um treinamento, vou gravar uma apresentação, não precisa ser tu lá, tu pode só escrever o texto e pedir para um ator AI ler esse texto para ti. Inclusive, tem um amigo que ele trabalha numa startup e eles substituíram o relatório que ia por e-mail semanal por uma inteligência artificial que explicava os principais pontos da apresentação. E a gente vê de casos bem específicos daí, coisas que daqui a pouco a gente não conseguiria fazer sozinho, como, por exemplo, elaborar um contrato, né? Então, agora a gente já tem AIs focadas em elaboração de contratos jurídicos e andamento de processo como um todo, que nem essa Robin, né? Tu vai lá, tu explica para ele o que precisa ter nesse contrato e ele gera um contrato para ti. Aqui tá meio ruim de ver, mas a gente tem coisa até mais para diversão também, né? Esse é um site que é o character.ai, e ele é focado em ter conversas com personagens fictícios ou históricos, né? O Mario lá, eu quero ter uma conversa com o Mario, quero interagir com ele, tu abre lá o texto e a AI se passa, como se fosse o Mario, né? Eu quero conversar com um pensador, quero conversar com Elon Musk, com quem for. A AI coleta o que tem de informação sobre essa pessoa, simula a personalidade dela e aí tu faz uma interação. E esse aqui é um dos últimos exemplos que a gente tem e é um dos mais impressionantes para mim, porque tudo que a gente está falando agora é relativamente genérico. Então, o DALL-E, o Midjourney, que tu pode gerar imagens, eles geram imagens genéricas, né? O ChatGPT, ele vai escrever um texto genérico, claro que tu pode dar uma direcionada, mas esse aqui é uma empresa de AI chamada Typeface, em que tu cadastra a tua marca. Então, tu cadastra os teus produtos, tu cadastra o teu logo, tu cadastra a identidade e a voz da tua marca. E todas as imagens, os textos e os anúncios que ele criar vai ser usando os elementos da tua marca. Então, putz, eu quero lançar um produto novo. Legal, eu entrego para ele a fotinho do produto lá, como tem que ser, e ele já gera os posts, já gera os textos de lançamento desse produto, por exemplo. Mas, né, são infinitas. Infinitas não, mas já tem milhares, literalmente milhares, de ferramentas usando AI. A gente tem 3 listas aqui que a gente já está usando para buscar referências. São 3 listas com aí milhares, cada uma delas, de diferentes ferramentas de AI. Seja essas de contrato que eu mostrei para vocês, seja de geração de imagem, de geração ou edição de texto, de vídeo. Tem realmente as mais diversas tipos de ferramentas aí dentro. Mas isso é um workshop, não é só uma palestra? Exatamente, esse é só um workshop. Enfim, né, todo mundo já está vendo muito aí de AI, muito mais do que a gente pode
conversar aqui para vocês, até ia ficar chato a gente só ficar dando exemplo. Então a gente tem uma proposta, que é vocês resolverem um problema. A gente falou antes que era um problema real, mas não é um problema tão real assim. Alguns problemas que a gente vai trazer aqui são meio absurdos e fantasiosos, mas parte da brincadeira. Mas todo mundo assistiu o filme, né? Todo mundo em todo lugar o tempo todo. Então, existem universos paralelos onde isso pode ser real. Pode ser, talvez. Mas a gente trouxe alguns casos que a ideia é justamente usar essas ferramentas. Muitas delas são de graça, estão aí disponíveis para vocês. A gente bota ali os QR Codes para vocês de volta. Mas a gente tem essas situações, problemas, e a ideia é vocês terem meia hora para usar uma ferramenta dessas para resolver um desses problemas. E aí, no final, a gente volta aqui e debate um pouquinho sobre os resultados, debate um pouquinho sobre o que vocês fizeram. Eu sei que tem gente aqui que está sem computador, tudo certo. Tem várias das ferramentas que dá para usar pelo celular mesmo, e quem está no computador e quer fazer, tem mais opção ainda, tá? Então, primeiro passo, a gente tem umas cartinhas aqui que está na mão do Júlio. O Júlio até pode contar um pouquinho mais para vocês dessas cartinhas. Mas ele tem essas missões que eu estava comentando para vocês. A gente estava pensando em missões possíveis de serem realizadas. Quase todas têm mais do que um objetivo. Um objetivo inicial mais fácil e depois vai complexificando dependendo de quanto tempo livre a galera está tendo e quanto está sendo fácil navegar para essas ferramentas. Então, algumas vão pedir imagem, outras vão pedir texto, outras vão pedir transformação imagem-texto, transformação áudio-texto, texto-áudio, e algumas são bem criativas, digamos assim, outros são mais casos reais, bem práticos. Então, mas a ideia é justamente colocar na prática, porque é muito legal ver exemplinho de ChatGPT, exemplo de Midjourney lá gerando imagem, mas cara, vamos botar na prática, vamos tentar gerar, e não só gerar aleatoriamente, gerar para um objetivo, para uma missão, quase que simulando aí como se fosse um trabalho. Então, vamos, Júlio, acho que a gente dá 5 cartinhas para cada um aí poder escolher o seu. Vamos ver quantas pessoas querem participar primeiro. 3 cartinhas. Tá, levantem a mão aí quem é que está querendo participar para ter uma noção. 1, 2, 3. Ok. Tá. A gente vai dividir as cartinhas. Se alguém quiser fazer em grupo e tá com outro amigo, beleza, mas pode fazer individual também, bem tranquilo, tá? O Júlio vai passar aí distribuindo as cartas. Vocês escolham, leem as 3 cartinhas que o Júlio vai dar, e dessas 3, escolham uma para trabalhar. Então vocês vão ver que tem alguns problemas mais reais e outros problemas mais absurdos. Mas a ideia é ser... No nosso universo. Mas aí escolham a que parecer fazer mais sentido para vocês. Tem uma pessoa aqui, ó, buscando uma parceria. Levanta a mão ali. Essa moça aqui, se alguém quiser fazer com ela, ela está buscando uma parceria. Ô, Júlio, tem uma moça lá que queria também. Ah. Eu tô sério. Leva muito a sério. Vocês podiam dar 2. Pessoal que já tá com as 3 cartas na mão, escolham uma agora. Tu não quer nenhuma? Não, meu, escolham, olhem as 3, escolham uma, vocês devolvem as que não querem e vai ser passado para os próximos. A gente fez 15 missões no total, então no máximo 15 grupos vão ser atendidos com certeza. Depois tem uma repescagem. Escolheu, se eles estão satisfeitos com essa. Acho que é a parceria ou não?
Todo mundo satisfeito com a sua missão? Todo mundo escolheu uma missão? Alguém não escolheu ainda? Alguém está insatisfeito e gostaria de ver as restantes? Ela quer ver as restantes. Tem umas bem absurdas mesmo, tá, pessoal? A gente tentou viajar aqui. E tudo certo. Legal. Vamos passar pro passo 2 aí. Eu sei que algumas pessoas ainda estão escolhendo, mas vamos continuando para quem já escolheu a sua missão. Agora a gente vai deixar 20 minutinhos para vocês aí, que a gente vai estar circulando, ajudando vocês. Mas a ideia aqui, a gente tem 3 compilados, tem 3 listas de ferramentas com inteligência artificial. Se vocês já usam, já tem conta em alguma, pode usar essa que vocês já têm conta, que vocês já usaram. Se vocês não conhecem ferramentas, aqui tem 3 listas aí com literalmente milhares. Então, baseado no programa de vocês, leem ali que tipo de ferramenta. Eu preciso de uma ferramenta de geração de texto. Legal, entra numa lista dessas, procura uma AI de geração de texto e usa aquela AI. Não, eu preciso uma que é de geração de imagem. Legal, entra aqui na lista, procura uma AI de geração de imagem e usa ela, tá? Tem realmente várias opções, inclusive várias de graça aí. E mesmo as pagas, normalmente pode fazer um teste de graça. Então é só criar a conta ali, 2 minutinhos e já sair usando, tá? A gente vai estar circulando aqui, tentando ajudar vocês, mas a ideia é: catem essas ferramentas, usem a criatividade de vocês, usem a habilidade de realmente entendimento e resolução do problema através dessas ferramentas de AI. Se qualquer pessoa ficou meio apavorada com a missão, se juntem mais pessoas. Inicialmente a gente tinha pensado em grupos de 2, 3 pessoas, dupla 3 pessoas. Se estão tranquilos sozinhos, mandem bala, sem estresse. Exato. E o Pedro comentou das ferramentas, né? Tem as free, daí vocês só usam sem estresse. E tem as freemium, as trial, todas essas com certeza vocês não vão ter que pagar para usar. Então, exato, tem um grande range. Qualquer coisa, a gente vai deixar isso aqui na tela para quem quiser. 20 minutinhos aí, qualquer coisa levantem a mão que a gente vai ajudar vocês. Beleza? E aí daqui a 20 minutinhos a gente volta para discutir os resultados. Oi. Lembrando, pessoal, é um workshop rapidão, não se prendam ao perfeccionismo.
dar uma brincada com as inteligências artificiais aí, conseguir algo que faça minimamente sentido e bola para frente. Ou foque em um dos objetivos para fazer bem feitinho e tal, redondinho, vocês que sabem. Mas é um teste experimental e, sinceramente, esse workshop é experimental para nós também. Então, tá tudo certo. É esperado que tenha alguma complexidade envolvida aí. E chamem a gente se precisarem, por óbvio.
15 minutos. Pessoal, 15 minutos. Quanto tempo, Pedro? Mais 10.
Tu vai querer que a galera apresente daí? Rodinha de apresentação? Show. Pessoal, 5 minutos ainda. Sem pressão. Lembrando que é meta. Não precisa estar perfeito. Tá tudo certo. Ser feio. E é isso aí. Estou traduzindo aqui o que o Pedro está falando. Não, mas é isso aí. Dei uma explorada, já vi que pessoas diferentes exploraram de maneiras diferentes. Essa era uma das ideias. Alguns para usar o ChatGPT para se informar. Outras pessoas já descobrindo novas plataformas e apps ou APIs. Então, tipo, show. Acho que essa é a ideia.
Pessoal, já estou indo aí. Só terminou o tempo pensado para esse primeiro momento. Vocês querem mais alguns minutos ou está tranquilo para a gente bater um papo? Quem quer mais tempo, levanta a mão. Mais tempo, tá? 5 minutos. 5 minutos é bom. Corram, corram.
Júlio. Ah, tá, André, mas acho que a gente tá logo mais tá fechando mesmo. Depende do nível de conhecimento, né? Fecha aí e aí eu apresento. Pessoal, tá. Terminou o tempo. E agora a gente vai começar as apresentações. Daí, assim, ninguém é obrigado a apresentar. Mas todo mundo está convidado a apresentar. Não precisa apresentar necessariamente o produto final. Pode ser o processo, depende. Mas o que eu gostaria de comentar agora é que, na verdade, não é comentar, é convidar o Pedro, que vai apresentar a missão que ele recebeu e acabou realizando. Então ele vai falar, e daí depois quem quiser falar também pode falar, e a gente consegue uma coca de café para quem mandar muito bem. A melhor solução ganha uma coca com café. O que significa a melhor solução eu não sei, mas tudo bem. Beleza, então só para começar, deixa eu contar um pouquinho do que eu resolvi participar também. Peguei uma carta aqui para mim e a missão que eu peguei era você é um coach de autoestima e precisa criar um curso de por que ter a pele verde neon é um charme. E aí, enfim, né, bem absurdo, ninguém tem pele neon, mas vamos fingir que isso é possível. Aí tinha que criar o texto e tinha que criar uma imagem de divulgação do curso. Aí eu fui lá, abri o ChatGPT, no celular mesmo, e comecei a conversar com ele. Né? Aí eu botei aqui, porque eu sou um coach de autoestima, porque me ajuda a explicar, me ajuda a ter argumentos de por que ter a pele verde neon pode ser charmoso. Aí ele respondeu aqui, né, com certeza, aqui estão alguns argumentos. E aí ele trouxe vários, aqui ele trouxe uma descrição super longa até, e ele fala, originalidade, ter uma pele neon, algo único em comum, autoconfiança, estilo, moda, enfim, ele traz uma série aqui, de verdade, ele trouxe um texto bem grande aqui explicando coisas que eu posso pegar e usar na descrição do curso que eu fosse criar, né? Alô, agora sim. Você está convencido de que ter uma pele verde neon é importante? Eu não tô convencido, mas eu pelo menos agora tenho umas ideias para trabalhar. Você está considerando? Né? Tô considerando. Eu já posso ser vendedor de curso agora. E beleza, aí ele criou toda essa descrição. E aí, mas eu precisava transformar isso ainda num curso, eu precisava chamar as pessoas para participar desse curso, né? De porque ter a pele verde neon é charmoso. E aí eu pedi, mas faz um texto convidando as pessoas. Aí ele deu até um título melhor para a minha palestra. Ele deu o título de Descubra o encanto de ter uma pele neon. Então ele já melhorou a minha comunicação, aí já melhorou o título da minha palestra. E aí ele cria aqui, de novo, ele criou bastante, ele criou uns 3 parágrafos de texto, explicando o passo a passo do curso, sobre o que ia falar. Você vai aprender sobre a originalidade e individualidade que uma pele neon pode transmitir. Então ele criou várias dessas frases assim para ajudar. Mas e aí isso aqui estava muito longo e eu pedi, beleza, mas eu quero um texto para rede social, um texto curto para rede social. E aí ele foi lá e não só criou uma versão mais curta do texto, que ele colocou emojizinho no meio, que antes ele não tinha colocado emoji, como ele ainda deu sugestão de hashtag para como descrever esse curso. Mas beleza, aí eu tinha a legenda do post, mas eu ainda precisava da imagem para o post. Aí eu fui para outra AI, que é o DALL-E, lá do pessoal da OpenAI também, para geração de imagem. E eu testei aqui alguns prompts, alguns comandos diferentes, mas aí a gente começa a ver um pouco das limitações também, né? E aí ele trouxe fotos de pessoas ou desenhos de pessoas com a pele, eu pedi, né? Desenho de pessoa com a pele verde neon, só que ele não me deu pessoas com a pele verde neon, ele me deu como se fossem fotos de pessoas que estavam em uma luz neon. Então ele já não entendeu, talvez se eu gastasse mais tempo, talvez se eu
explorasse mais. Talvez outra ferramenta dessas eu conseguisse. Mas pelo menos ali no Dali eu meio que atingi o limite dele. Ele mostrava uma pessoa normal, mas que estava com uma luz neon. Na balada. Na balada. É basicamente uma foto de uma pessoa na balada. Se alguém quiser olhar depois, com calma, esses textos, essas imagens, só me chama que eu mostro aqui no celular. Eu acho que uma parte interessante disso, em algumas cartas das missões a gente já chegou a salientar isso. Pô, vocês são escritores sem criatividade, vocês são uma galera de marketing que perdeu o prazo e está com 30 minutos para produzir algo. Bom, é um coach que está querendo lançar tipo um curso hiper inovador. Essa foi uma ideia porque eu vi uma vez um cara que bolou todo um curso coach de por que ser careca é melhor do que ser cabeludo. E tipo, pô, tinha 1 milhão de argumentos maravilhosos. Se o cara fosse um coach, ele venderia esse curso certo. E seguinte, o Pedro não é coach. O Pedro não é bom marqueteiro. O Pedro não tem pele neon. O Pedro não conhece ninguém com pele neon. E daí, tipo, foi por isso que a gente botou esses exemplos muito absurdos, que era, de fato, para sair da zona de conforto. Porém, ele conseguiu criar um texto pro Instagram, com um título, uma coisa chamativa, em 15 minutos, tá ligado? Tipo, quanto talvez um grupo de publicidade estaria lá com 4, 5 cabeças refletindo, bolando isso tudo. A gente tá querendo dizer que, pô, é perfeito, é maravilhoso. Não, mas, pô, é incrível demais poder fazer algo tão rápido sem o conhecimento prévio, porque ele não é marqueteiro. E ele não é um vendedor de curso de coach. Muito menos de pele verde neon. Então, ele conseguiu chegar nesse objetivo absurdo em 15 minutos. E a brincadeira era muito mais, não de ficar usando ferramentas hipercomplexas, mas muito mais de brincar nessa comunicação com a inteligência artificial. E aí vem uma coisa que a Lori comentou antes lá para a dupla, que eu estava tentando comunicar com eles, e ela deu a sacada muito melhor. Pensa que tu tá falando com uma pessoa, tá ligado? Até então a gente programa a máquina como máquina. E esse rolê, os prompts e tal, tipo, a maneira de pedir as coisas, é muito mais como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Então, essa parte dá uma mudada interessante na comunicação. E daí parte da brincadeira era bem essa. Sim, eu acho que complementando isso, se a gente parar para pensar historicamente, a gente vivia na era onde uma das principais habilidades era não saber sobre as coisas, mas saber pesquisar sobre as coisas. Agora é sobre saber pedir, saber editar, saber pedir alterações, ou seja, saber fazer curadoria do conteúdo. Essa é uma nova habilidade das AIs. E uma orientação muito mais direcionada, direcionada. Que tenha a linguagem que a AI vai perceber melhor. Pessoal, alguém gostaria de apresentar o que fez? Ou como é que resolveu o problema? Tu quer vir pra frente, tu vai fazer daí, tu que escolhe. Se tanto faz, vem pra frente. Que daí tu fica envergonhado. Gostamos da vergonha alheia e nossa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O tema que eu escolhi foi... Tá bom. Foi sobre... Eu vou trabalhar em um grupo de pesquisa sobre caramujos comedores de tubarões. Aí eu tenho que explicar o que eu faço, explicar um pouco, resumidamente, sobre caramujos, tubarões e caramujos comedores de tubarões. E eu também tinha que fazer 3 imagens de um caramujo comendo tubarão, caramujos usando garfo e faca para se alimentar de um tubarão numa mesa de banquete, e um monstro gigante caramujo destruindo prédios de uma cidade de tubarões. Bom, eu usei o ChatGPT, tentei fazer as imagens usando a Turtle. Primeiro a ideia era em 6, só que não deu certo, então eu tentei em Python. O ChatGPT me deu um código que ele desenhou 3 círculos, 2x em cada círculo. O círculo seria o caramujo, os 2x seriam as garras do caramujo e um triângulo no meio que era o tubarão. Essa foi a concepção do chat para desenhar. E aí ele conseguiu me dar um texto bacana, que aí eu tive que dar uma formatada, porque não estava... Ele explicou tudo que precisava, só que não na ordem correta. Usando habilidade nova já. Isso. Aí o texto... Eu vou tentar ler aqui, fazer um resumo do resumo.
O meu grupo investiga as implicações ecológicas deste comportamento marítimo entre tubarões, caramujos e caramujos que comem tubarões para o ecossistema marítimo como um todo, avaliando como os caramujos comedores de tubarão afetam a população de tubarões e a dinâmica das comunidades marinhas em que vivem. Aí ele me deu alguns resumos, alguns textos que falam sobre os caramujos, como os caramujos fazem para se alimentar de tubarões, que é uma realidade, que tem caramujos que eles se alimentam de carcaça de outros animais, então eles se alimentam de tubarões também. E foi basicamente isso. Bah. Massa demais. Esse foi uma missão que eu criei e, tipo, foi, obviamente, tipo, exageradamente ridícula e absurda, porque uma parte que eu acho muito divertido da inteligência artificial é justamente tentar brincar com esses absurdos. E daí na parte de imagem é demais às vezes, porque tipo é incrível que consegue criar um negócio que, tipo, não é assim, sabe? Não é algo banal, trivial. E o negócio entende e consegue te entregar mais ou menos aquilo que tu pensou. E essa é uma habilidade muito interessante que, tu estaria envolvendo aí time de design, desenhadores, ilustradores, e daqui a pouco tu só quer uma imagem para uma palestra simples na campus que envolvam unicórnios e dashboards. Daí eu vou lá pro Dali e falo, me faz uma imagem de unicórnios e dashboards, eu tenho a minha imagem, boto a minha apresentação. Não gastei muito dinheiro com isso. A gente ia deixar isso pro final, mas aparentemente o Pedro quer dar um spoiler, não tô entendendo isso aí. Mas, bom, essa imagem, por exemplo, foi criada... Não sei se esse foi pelo Dali ou pelo Crayon, mas eu acho que esse foi pelo Dali. E a gente trabalhou muito com a ideia de envolver inteligência artificial, humanos e preto e branco, porque a identidade da capa é preto e branco. Então tinha esse limite bem claro, assim. Tu quer comentar alguma coisa ou vamos chamar a próxima pessoa? Vamos chamar a próxima pessoa? Que a gente tem mais alguns minutinhos, não muito. Inclusive, se mais pessoas estiverem interessadas em apresentar e dialogar, temos até 15 minutos a mais. Uhul! Obrigado. Tá, alguém gostaria de falar aí como é que encontrou a solução ou o que conseguiu botar em prática? Se não funcionou, se descobriu algo novo, aí eu tô olhando justamente pra ti, porque eu quero que tu fale depois, hein? Aquele microfone é melhor. Oi. Eu seguro, ok. Bom, o meu foi bem sem graça, perto do que o pessoal apresentou aí, mas vamos lá. A proposta aqui é estruturar um time de futebol na cidade de Brasília e usar a IA para criar o nome do time, uniforme, logotipo e mascote. O mascote eu decidi fazer, mas não deu certo. Levar em consideração as preferências dos fãs, possíveis patrocinadores, cores, formas e outros fatores que consideraram importantes. Primeiro eu usei o ChatGPT para criar um roteirinho aqui. O nome do time, Tech City FC. Tech City. E tu escolheu como é que tu pediu pra... Deixa eu vou abrir o prompt aqui. mas tem muito estresse também. Eu pedi para criar um time de futebol que represente as características da cidade de Brasília, que cedia os jogos no estádio Mané Garrincha, e que tenha público-alvo os residentes da cidade e região, entre 15 e 50 anos, fãs de esporte e tecnologia, e patrocinado pelo Banco BRB e Café Três Corações. Massa. Daí a explicação, o ChatGPT selecionou as cores azul escuro, prata e branco. A explicação é que o nome Tech City FC representa a posição de Brasília como uma cidade tecnológica, como uma indústria em crescimento de empresas de tecnologia e startups. As cores representam modernidade, futurismo, refletindo tecnologia, o tema tecnologia. O mascote é um dragão futurista com escamas metálicas e tons em azul escuro e olhos brilhantes em LED. Rapaz, Se não tem LED, não é tecnológico. as pessoas não vão acreditar que não é tecnológico se não tem LED. Ou lasers. Ele está segurando a bola de futebol com garras afiadas, controlando a bola como se fosse um tesouro. Daí eu usei aqui
AMG Creator para criar o escudo, o uniforme e o mascote. Ele criou um escudo mais ou menos, um uniforme bacana, mas nas cores. Mas por algum motivo, quando eu pedi o mascote, ele fez uma bola prateada. Não sei se isso é um ovo do dragão ainda, né? Dracarys! Já que é um time novo. Dracarys! Mas é isso. Muito bom. Eu só gostaria de comentar uma coisa. Tu é especialista em futebol? Tipo, tu é adepto, beleza. Tu já criou algum time de futebol? Na infância eu criei demais. Tá, perfeito. Tabela, Geralmente, se eu te chegasse há um ano atrás e falasse, cria um nome, um marketingzinho, um escudo e um mascote que tá pra nascer, em 30 minutinhos. Nem pensar. Nem pensar, né, cara? Eu fiquei pensando isso enquanto tu falava, tipo, essas missões são ridiculamente complexas pra antes da IA. Agora, beleza. O cara conseguiu inventar um texto de o porquê que é cidade tecnológica, startup e tal. Porquê das cores, se faz sentido ou não, beleza, isso depois a gente tem que debater. Mas o negócio aí já tá sugerindo, ou seja, em 30 minutos tu conseguiria bolar um projeto que depois tu envolve especialistas para fazer todo o polimento. Pô, demais, né? Massa, muito obrigado, hein? Mais alguém quer chegar aí? Tu quer vir? Vem. Ou tu quer daí? Vem. Esse é o melhor? Não, esse é o Só compartilhando informação para quem está aí mexendo com o ChatGPT, é que se vocês pegarem toda a estrutura do projeto de vocês e descrever, coloca lá no Word, escreve, e colocar dentro do ChatGPT e pedir opinião para ele, colocar que vai ser um projeto avaliado no Hackathon, ele consegue identificar todas as falhas do projeto, passar para vocês. E baseado nessas falhas, vocês virem para ele e falam, beleza, mas qual é a solução? E ele consegue trazer essa solução. E aí, só repetindo o que ele reforçou aqui, quando vocês forem conversar com ele, imagine que vocês estão conversando com uma pessoa totalmente leiga, que não entende do projeto, mas é muito inteligente a ponto de responder para vocês. Só que, para isso, ele precisa do máximo de informação possível. Então, a resposta dele, ela vai ser, o grau de perfeição vai ser baseado na quantidade de informações que vocês passam. É literalmente conversando com uma pessoa. É o poder do contexto, né? E a máquina, ela se alimenta disso para criar a solução. Que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem, mesmo na área de dados, a gente quase nunca tem o contexto do negócio do cliente. Por isso que é tão importante, a gente é consultor, a gente guia, a gente não cria o produto para ele, porque a gente não sabe exatamente o que vai fazer a diferença. E eu acho que o ChatGPT, ele se usa dessa mesma lógica, né? Inclusive, se você colocar qual que é a persona, o tipo de linguagem que você quer utilizar, informal, formal e tudo mais, você colocar até a idade da sua persona, ele traz assim, uma comunicação tão perfeita que às vezes nem o próprio ser humano consegue levar em consideração tantos detalhes. Teve até uma brincadeira que fizeram recentemente, daí publicaram lá no nosso grupo, porque a gente tem uns mineiros que trabalham com a gente. Daí pediram pro ChatGPT, né? O que mandaram para nós era, explique em mineirês o que é um buraco negro. E daí tava cheio de trem, uai, não sei o que. Mas eu tenho quase certeza que antes disso ele tinha falado que tu é uma criança, tá ligado? Tu fala comigo como se fosse uma criança. Tipo, somos duas crianças conversando, daí depois ele falou, e agora me explica mineirês. Então era uma criança mineira explicando. Daí do nada tinha uns... Mas isso aí é coisa que a gente tem que perguntar pra gente grande, tá ligado? E daí com erros de português, assim, específicos pra direcionar. Então, como assim, sabe? Quando eu olhei aquilo, eu pensei, isso é montagem, sabe? É meio demais, sabe? Não sei. Não é que é demais, mas é meio... Por quê, sabe? Daí eu fui lá e testei e saiu. Daí eu fiquei, tipo... Ridículo, tá ligado? Tipo, faz um texto com expressões gaúchas, faz um texto com expressões de Brasília, sabe? Demais, né? Não, eu lancei um evento 100% com o ChatGPT. Eu lancei um Startup Weekend PropTech, foi o primeiro do Brasil, e eu tinha que lidar com pessoas extremamente tradicionais, que eram corretores de imóveis, donas de imobiliária, e eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar com essas pessoas tradicionais. E eu criei roteiro, eu criei estrutura do Simpla, eu criei 100% tudo que a gente fez, desde do planejamento de post nas mídias, foi tudo utilizando o ChatGPT.
E assim, foi o maior sucesso, porque os roteiros mesmo, eles ficaram tão simples assim, para qualquer pessoa entender, tipo, o que é um Startup Weekend, que é um termo bem complexo para quem não está em tecnologia. Muito legal esse comentário. Inclusive, quando a gente fez os textos das palestras, a gente usou o ChatGPT também, a gente direcionou, simplificou e depois a gente fez. Pô, dá um viés um pouco mais marqueteiro, assim, né? Mais atrativo. Daí vinha, assim, aquela atratividade demais. Aí, calma, um pouquinho menos. Até que chegava no ponto que a gente gostava, depois qualquer coisa a gente polia. E teve um caso muito engraçado, que era o seguinte, né? A gente escreve esse texto, daí depois chega o outro, lê e diz, não, tá ruim esse texto, né? Daí antigamente a gente ficava meio, desculpa, né? Errei. Daí dessa vez era, não, foi o ChatGPT que fez. Outra coisa, não culpe o ChatGPT, não. Quando o ChatGPT devolver alguma coisa que vocês consideram que não é interessante, vocês têm que falar para ele, olha, isso não é interessante por causa disso, não gostei. Vocês têm que retornar o feedback como se fosse para uma pessoa. Inclusive, se vocês utilizar o mesmo chat, né, que vocês conseguem abrir vários, se vocês utilizar o mesmo para o mesmo tipo de produto ou mesmo tipo de projeto, conforme vocês vão interagindo com ele, ele aprende sobre aquilo e ele fica cada vez melhor. Então, sempre tenta utilizar o mesmo ali. Não, essa foi justamente a piada, do tipo, não faz sentido nenhum eu estar culpando ele, sabe? Mas é muito bom terceirizar essa culpa. Isso é verdade. Pô, Lori, muito obrigado ainda. Sério mesmo. Não? Mais alguém quer falar? E aí, galera? Vem. Você tá feliz aí na frente, né? Eu tô feliz sentado, mas eu me levanto. Você E aí, não galera, consegue. O meu foi sobre escritores sem criatividade, que tipo, o objetivo era investigar possibilidades temáticas para esse livro e depois descobrir quais são os livros mais vendidos no Brasil e no mundo. O terceiro era fazer com que a temática escolhida faça sentido na realidade brasileira. E o quarto é produzir a arte da capa para esse livro e um resuminho na contracapa. Aí beleza, tipo, como o primeiro passo, acho que todo mundo botou no ChatGPT, porque ele tá intrínseco com tudo quando vai falar de IA generativa, né? Aí beleza, fui pegando as ideias, botei temas, não sei o que, fui destrinchando, só que aí esse passo 2 dos mais vendidos me deu uma pegada, porque tipo, o que eu tava fazendo não tinha nada a ver com os mais vendidos. Aí foi mais de direcionamento, não usei nada de inteligência artificial nesses passos 2 e 3, só que serviu muito de base para eu moldar como é que ia ser a conversa, bem aquilo que falou, tipo, pô, você tem que saber pedir as coisas agora, não é só você jogar lá um textão e esperar que ele te dê a melhor coisa. Então, tipo, eu fui no chat GPT mesmo, usei aquele de usar o mesmo chat para, tipo, fiz pergunta pra caramba de como é que eu podia melhorar isso, de temas, de roteiros para livro, de título e tudo mais. Depois eu taquei no DALL-E e coloquei, faz aí uma capa pra mim. Aí, tipo, faz toda cagada. Meu Deus do céu. Aí eu fui lá saber como é que ele queria que eu falasse, que eu pedisse isso pra ele, né? Porque tem todos os parâmetros, coisas lá, tipo, o jeito que a arte, não sei o quê, como é que ele vê melhor, tipo, tem que ter um adjetivo, uma característica, um substantivo, não sei o quê. Mas aí, tipo, acabou dando certo. Ele fez, no meu caso, eu fiz um sobre inteligência artificial para combater a corrupção no Brasil. No caso, ele fez um Brasil ali meio distópico, cyberpunk. Pode. Lá. Olha isso, galera. Ideia. Aí, tipo, como é coisa brasileira, eu já testei isso com os amigos, tipo, tudo que é de IA generativa para imagem, que você quer um contexto brasileiro, não presta. Tipo, fica bizarro. Inclusive, vai ser um tema de um TCC de um brother meu, que ele vai fazer uma gangue só para coisas brasileiras, porque tudo que geralmente envolve Turma da Mônica, Saci Pererê, essas coisas bem culturais mesmo, fica cagado. Aí eu tentei tirar ao máximo coisas que não tinham letras, nem nada, tipo, seja específico do Brasil, né, pra ele conseguir fazer melhor. Ele acabou conseguindo fazer, tipo, juntou tecnologia, juntou Brasil, juntou uma paleta de cores que eu pedi pra ele, então, tipo, ficou bem interessante. Aí também fiz a contracapinha puramente ChatGPT aí, que eu vou até dar uma lida aqui pra falar. Ó, o nome do título ficou Consciência da Máquina, quando a IA começa a questionar a ética política. E o resumo ficou: uma equipe de cientistas desenvolve uma IA avançada para ajudar a combater a corrupção política, mas quando a IA começa a desenvolver sua própria consciência
e a questionar a integridade dos políticos, a equipe se vê em uma batalha perigosa para manter o controle sobre a criação e proteger a democracia. Tá ligado? Então, tipo, velho, é impressionante, exatamente. Tipo, nunca que na vida eu ia ter criatividade para colocar um texto desse, para ter uma ideia de arte dessa, mas a inteligência artificial, tipo, é uma mão na roda sinistra. A gente não tem que inventar a roda toda vez, né? Como é que ele é um LLM, tipo, tem uma penca de palavras lá, de título, de livros que ele já conhece, então, tipo, ele sabe qual que são umas ideias realmente boas para aquilo. Então, pô, ajuda demais, é impressionante. Eu acho que um ponto importante também da questão, principalmente quando você está falando de criatividade, a página em branco é um grande blocker. E você sai muito rápido da página em branco com AI. Quando você diz, não era isso que eu queria, você começa a desenhar o que era que você queria. E você tem muito mais clareza sobre isso. Então isso vai ajudar nesse desenvolvimento. Eventualmente, se você estivesse fazendo sozinho ou com outra pessoa que não te desse esse feedback, você não sentisse tão à vontade a receber esse tipo de feedback, você ia ficar mais pé atrás. Mas era você com você mesmo, uma máquina, então você foi direcionando e aquilo foi escalando, que é meio que um processo de brainstorming. Você fez um brainstorming com a máquina. Cara, e é muito legal, porque, tipo, eu fui debatendo como se fosse com o pessoal mesmo. Eu fui falando, pô, não era isso aí ficou ruim. Aí, tipo, aí ele deu uns temas de começo que eu vi que não tinha muito a ver com os livros mais vendidos. Eu, pô, bota um romance aí, tá ligado? Tipo, faz isso virar um romance. Aí ele fez, eu, pô, não ficou legal. Faz isso virar um tema que é mais comum no Brasil. Aí ele, pô, aí eu, não, bota a corrupção no meio e bota a eleição e bota IA. Aí ele se virou lá, tá ligado? Tipo, muito bom, velho. Essa é uma parte muito legal, porque tipo, a missão era um livro tipo romance e tal, e tu trabalhou esses contextos para esse direcionamento. E aí que a gente sempre fala não, mas a gente tá falando cada vez mais isso atualmente, sobre a diferença do gap técnico que existiu e agora um gap comportamental. Porque não necessariamente tu teve que codar coisa para fazer isso, sabe? Tipo, tu conversou com uma inteligência artificial. Então aí já é uma questão de saber fazer as perguntas, saber se comunicar, saber o que tu quer. Daí, claro que com a missão já dava um caminho, já dava os objetivos, então isso facilita um pouco, mas é trabalhar toda essa comunicação ao redor para chegar no produto final. Não é só chegar e jogar lá que vai ter a resposta, tu vai ter que estar trabalhando com ela para estar dando a solução. Isso é muito massa. Sim, e o da hora é porque, como você falou, eu não tive que fazer nenhuma linha de código. O meu primeiro pensamento quando eu vi, vai ser um workshop de IA, já ia abrir lá uma ideia da vida, não sei o que. Só que com essas missões, tipo, dá pra gente perceber que até pessoas, sei lá, um cara que da gráfica mesmo em si, tipo, da escritora, não precisa ter nada de conhecimento de inteligência artificial. Sabendo pedir e sabendo mais ou menos o caminho do que ele quer, ou nem sabendo o caminho do que ele quer, ele tem esse brainstorm mesmo, ele faz coisas que, tipo, já está intrinsecamente com IA e ele nem está precisando ter um conhecimento de código nem nada. Então, tipo, está muito presente no dia a dia. Até porque, de uma maneira geral, o conhecimento em AI, do jeito que ele está criado, é justamente para o usuário final. Eles não estão fazendo coisas para desenvolvedores. Sim. Eles estão querendo justamente pegar pessoas que não sabem fazer código e precisam de tecnologias. Então as AIs vão muito nesse caminho. Tanto que o ChatGPT, ele comenta código, ele cria o código. Então ele cria a interface, ele faz tudo e você só precisa copiar e colar, desde que você saiba que aquilo faz sentido. Sim, verdade. Esse ponto de fazer sentido também é interessante, porque às vezes ele te taca coisa nada a ver. Então acho que ainda cabe um pouco das pessoas, tipo, não tem essa parada de IA vai substituir o pensamento do ser humano. Não, pô. Tem muita coisa que tu taca lá e tipo, tu vê que tá errado e tu fala, pô, tem certeza que isso aqui é assim? Ele, pô, não é assim mesmo, me desculpe, e tu fala lá o jeito certo. Então, tipo, você não pode depender 100% ainda da inteligência artificial, só que ela é uma mão na roda para 90% das suas atividades. Então, tipo, o seu tempo de trabalho vai diminuir, o seu tempo que você gasta de você mesmo, tá ligado? Tipo, o seu desgaste, né? Seu desgaste, pô, isso aí, tipo, corta muito, tá ligado? É impressionante. Muito bom. Pessoal, seguinte, por questão de tempo, a gente vai estar finalizando. Quem quiser dar uma dialogada, mostrar o que fez, a gente pode se juntar aí numa mesinha, num canto, só para dar uma papeada rápida enquanto a próxima apresentação começa. A gente gostaria de comentar que essa apresentação foi quase toda feita pelo ChatGPT, a gente teve que fazer as adaptações e tudo mais. As imagens foram criadas lá também. Teve mais alguma coisa? Acho que só. Tá, sim, a gente pediu missões pro ChatGPT. As cartinhas de volta, tá.
Porque as missões foram humanos que criaram, mas a gente pediu pro ChatGPT criar missões também, só que estavam meio sem graça, assim, daí não foi legal. Primeiro fizeram um rolê hiper dev, assim, e daí depois eu pedi para simplificar, conseguiu simplificar, e daí usar mais esses apps mais fáceis, mas estavam sem graça, daí a gente foi atrás, a gente produziu as nossas. Pessoal, eu gostaria de pedir para todo mundo que participou uma salva de palmas para vocês mesmos e agradecer de coração, porque pô, foi um rolê hiper experimental, então massa que participaram e curtiram. Cartas das missões de volta, por favor, a menos que vocês queiram muito guardar, daí vocês guardam. Daí né? tudo bem. Mas é isso, valeu pessoal, valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.